Às vezes pode ser difícil acreditar que todos os animais, desde as aves às iguanas, desde as borboletas aos macacos, têm a mesma origem. Pode ser difícil acreditar que todos estes animais têm origem nas primeiras células que viveram há milhares de milhões de anos nos mares da Terra primitiva. No entanto, esta é a conclusão principal da teoria da evolução de Charles Darwin sobre a origem das espécies. Esta teoria afirma que todas as formas de vida têm uma origem comum. Ao longo de milhões de anos, os seres vivos foram adotando diferentes estruturas para poder sobreviver nos diferentes ambientes. Existem seres tão diferentes como os golfinhos, as águias ou as tartarugas. Os animais. De entre todos os seres vivos, os animais caracterizam-se por se alimentarem de compostos orgânicos, ou seja, de seres vivos. As plantas, pelo contrário, são capazes de fabricar esses compostos orgânicos, mediante o processo da fotossíntese. O facto das plantas poderem fabricar o seu próprio alimento e os animais não, faz com que as primeiras sejam imóveis, enquanto que os animais precisam de se mover para procurar o seu alimento. Por isso, estes desenvolveram diversas formas de locomoção, como patas, asas ou barbatanas. Protozoários, ou animais unicelulares. Os protozoários são animais microscópicos compostos por uma só célula. Vivem nas águas marinhas, nas águas terrestres, em terra firme e dentro dos organismos, aos quais podem causar doenças. Apesar destes animais não terem tecidos diferenciados, podem ser bastante complexos e desenvolverem diferentes formas de movimento. Alguns utilizam flagelos compridos para se moverem. Outros têm pseudópodes, como as amibas. Também existem protozoários que têm um grande número de pequenos pelos que lhes permite moverem-se. É o caso das paramécias. Outros são parasitas e têm uma grande capacidade de reprodução. Animais pluricelulares ou metazoários. Os metazoários são animais que têm muitas células. Estas células estão organizadas formando tecidos que desempenham diferentes funções. As esponjas são os animais pluricelulares mais simples que se conhecem. Vivem na água, normalmente na água do mar, e estão fixas. Para se alimentarem, fazem passar a água através de poros e assim captam o seu alimento. O seguinte grupo na escala de complexidade são os celentérios, animais como as hidras e as medusas, com um só orifício que serve de boca e ânus. Existe uma enorme quantidade de vermes. São moles e não têm nenhuma concha ou esqueleto apreciáveis. Dividem-se em 3 grupos, dependendo da sua complexidade. Temos os que são alargados, moles e achatados, como esta ténia. Também existem vermes cilíndricos, com boca e ânus, como a lombriga intestinal. Os anelídeos chamam-se assim porque têm o corpo dividido em anéis, como esta lombriga da terra. Mais evoluídos são os moluscos, que também têm o corpo mole, mas muitas vezes está coberto por uma concha. A ausência de patas faz com que se mexam de forma muito peculiar. Neste grupo estão os caracóis, que têm a concha em espiral e podem ser aquáticos ou terrestres.
A amêijoa e o mexilhão também são moluscos. São aquáticos e têm uma concha dividida em duas partes. Existem moluscos maiores, como as lulas, as sépias e os polvos. Não têm concha, mas têm uma cobertura cartilaginosa. Têm também 2 olhos muito perfeitos. Mais complexos são os equinodermes. A este grupo pertencem a estrela do mar, os lírios do mar e também o ouriço do mar. Este animal com tantas patas pertence ao grupo dos artrópodes, o mais numeroso de todos. Estão divididos em partes e têm uma cobertura rígida. A este grupo pertencem as aranhas, que têm o corpo dividido em 2 partes e 4 pares de patas. São da família dos escorpiões. De aspecto parecido, mas geralmente de vida aquática, são os crustáceos, que têm respiração branquial. A este grupo pertencem os lagostins e os percebes, entre outros. Outros artrópodes, como esta centopeia ou a escolopendra, são terrestres e têm o corpo dividido em anéis com 1 ou 2 pares de patas por anel. Os insetos são os artrópodes mais evoluídos. Alcançaram uma grande expansão no meio terrestre devido sobretudo às suas asas, ao seu aparelho bucal muito adaptável e à elevada organização do seu sistema nervoso. De facto, há mais de 1 milhão de espécies classificadas. O seu corpo está dividido em 3 partes e também tem 3 pares de patas. Cordados. Os animais mais evoluídos são os cordados, pois têm um esqueleto interno vivo. Os cordados são animais com o corpo dividido em cabeça, tronco e cauda. Têm o sistema nervoso muito desenvolvido. Neste grupo estão animais tão diferentes como as aves, os peixes, os répteis e os mamíferos. Os vertebrados, ou os cordados superiores, também têm esqueleto nas suas extremidades. Os vertebrados têm uma coluna vertebral e um crânio que protege o cérebro. Os peixes têm mandíbulas e barbatanas pares. São aquáticos e respiram por brânquias, havendo uma incrível variedade deles. Os anfíbios são os primeiros vertebrados que vão à conquista do meio terrestre. Desenvolvem pulmões e glândulas que mantêm a pele úmida. Mas os seus ovos ainda se desenvolvem na água e convertem-se em adultos através de metamorfose. Os répteis têm escamas na pele para evitar a perda de água. Podem ser tão diferentes como iguanas, tartarugas ou serpentes. As aves estão muito relacionadas com os répteis. As suas características mais peculiares são as asas e as penas que servem para o voo e também para manter a temperatura do corpo. Os mamíferos são os vertebrados mais evoluídos. A sua pele ajuda as crias a manter a temperatura do corpo, entre outras coisas. A sua cabeça tem uma grande capacidade para o crânio. Também têm um aparelho fonador que produz sons. Os mamíferos assumem formas diferentes, como os lobos, as baleias, os morcegos, os elefantes, os cangurus, as girafas e o homem, entre outros.